Deus abençoe todos. Pronto. Abra sua Bíblia comigo em dois textos. Um é fácil de achar, livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 8. Gênesis capítulo 8, versículo de número 7 até o 12. 5 versículos para meditarmos hoje nas palavras santas da Bíblia. Gênesis capítulo 8, quem encontrou, diga amém. Versículo 7. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando até que as águas secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a e colocou-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. E então esperou ainda outros 7 dias, enviou fora a pomba, mas ela não tornou mais a ele. Amém aqui? Segundo texto da Bíblia, primeira epístola do apóstolo São João, lá do lado do Apocalipse. Primeira epístola do apóstolo São João, o capítulo de número 5 e o versículo de número 7. Epístola ou encíclica do apóstolo São João, discípulo a quem Jesus amava, capítulo de número 5, versículo de número 7. Está escrito aí: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Vou ler de novo. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Fecha a Bíblia, incline a sua cabeça. Pai, nós te exaltamos, te glorificamos e entendemos que dentro de alguns minutos este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar sobre nós. Os que vieram tristes saltarão de alegria nessa noite. Os que vieram se arrastando voltarão para casa voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos e seus mistérios, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Deerfield, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: quem pode dar a Jesus uma salva de palmas? Que maravilha. Eu li 2 textos da Bíblia hoje que eles vão se encontrar. O primeiro está lá no Velho Testamento, logo no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis. E Gênesis significa começo, início. E o segundo texto na epístola do apóstolo São João, o homem a quem Jesus amava. Quando eu era jovenzinho na igreja, um dia eu cometi uma gafe, pastor Erasmo. Fui pregar numa igreja, num culto de mocidade, e eu arrastei João Batista para a ilha de Patmos, porque eu não sabia que tinha 2 João na Bíblia. Tem o João que é o apóstolo e o João que é o profeta. O profeta é aquele, a voz do que clama no deserto. É aquele que acabou com a sua cabeça cortada e colocada em uma bandeja de prata, a pedido de Salomé, filha de Herodias, que quando dançou para Herodes, Herodes disse: pede, eu te darei até metade do meu reino. A menina poderia ter ficado milionária naquele dia, e ao invés de pedir a metade do reino, ela disse: eu quero algo que vale mais do que a metade do reino. Eu quero a cabeça de um profeta, porque o profeta vale mais do que um reino inteiro de pé. Poucas pessoas dão valor ao profeta, mas o profeta vale morto, vale mais do que um reino inteiro de pé.
e que Deus ressuscite os profetas no nosso meio. Posso ouvir um amém por essa palavra? Pois bem, e eu não sabia que havia esses dois Joãos na Bíblia. Depois me familiarizei mais e descobri que esses dois Joãos tinham disparidades de personalidade, de temperamento e de contato com Jesus, chamado Cristo. Essa epístola que eu li do apóstolo São João, ela é pura revelação. João escreve ela quando ele tinha quase 90 anos de idade e era pastor na cidade de Éfeso. Ele termina o seu ministério ali e ele escreve para nós revelações sobre a eternidade. Na epístola, João vai falar para nós aquilo que nós pentecostais, principalmente aqueles que têm raiz lá dentro da Assembleia de Deus, que nós chamamos de doutrina da Trindade. Diga comigo, Trindade. Quem já ouviu falar disso? Quem acredita na Trindade? Quem aqui consegue explicar a Trindade? Cri, 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 cri. Silêncio na igreja. Nós cremos por fé, mas raramente conseguimos explicar o que é a Trindade, porque nós cremos na existência de um único Deus, sim ou não? A nossa religião é uma religião monoteísta. Temos como pai Abraão. Abraão é pai das 3 maiores religiões do mundo, e são as 3 maiores religiões do mundo monoteístas, que é o Islã, o judaísmo e o cristianismo. Essas 3 religiões, elas têm nascimento com Abraão e herdam também a cultura de adorar um único Deus. Mas vem o cristianismo e fala para nós que mesmo Deus sendo uno, ele se divide em 3. E aí João vai criar a teologia. Ele diz: 3 são que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Vou repetir: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Quem é a palavra? Porque a palavra aparece com P maiúsculo ali. Não é a palavra escrita por um escritor. Esta palavra ali é aquela que o mesmo João escreveu no seu evangelho. No capítulo 1, ele começa o evangelho dele dizendo: no princípio era o Verbo. E o que é o Verbo? A palavra. Deus Pai é o construtor do universo, ou melhor, é o arquiteto do universo. Deus Filho, a palavra, é o construtor do universo. Deus Espírito Santo é aquele que colocou vida dentro do universo. Os 3 são um. Mas houve algum momento na eternidade que Deus, para nos abençoar, ele se dividiu em 3 e criou então uma história, uma das histórias mais belas de toda a humanidade. História que Dante Alighieri não escreveu porque não creu nela, mas os escritores da Bíblia acreditaram que em cada momento desse nosso planeta houve uma manifestação de uma entidade que nós chamamos de divindade, que nós chamamos de Deus. Ora como Deus Pai, ora como Deus Filho, ora como Deus Espírito Santo. E eles estão aqui nessa noite. Deus Filho não está aqui em corpo presente. Deus Pai também não está aqui em corpo presente. Quem está conosco é Deus o Espírito Santo. E Deus o Espírito Santo recebeu autorização para representar aqui nessa noite Deus Pai e Deus Filho. Então Deus Pai arquitetou um plano para esse povo que está aqui nessa noite. Deus Filho vai começar a construir esse plano, e Deus o Espírito Santo vai dar vida a esse plano que está dentro da sua vida para o ano de 2022. Alguém acredita nisso? Então dá um grito de glória a Deus mais alto aí. Pastor, o que João tem a ver com o livro do Gênesis, no capítulo 8 que o senhor leu? Eu li aqui uma das histórias mais lindas da Bíblia, que eu me lembro que era muito contada em escolinha bíblica dominical no Brasil. A história do voo de uma pomba. Na verdade, não um voo, mas 3 voos de uma mesma pomba. Não eram 3 pombinhas voando. É a mesma pombinha que Noé, o patriarca, depois que a terra foi atingida por um grande dilúvio, e depois que o dilúvio começa a secar, quando a arca para lá no Monte Ararat, a Bíblia diz que Moisés abriu a janela da arca. Abriu o que, igreja? Eu estudei sobre essa arca e eu fiquei apavorado. Viver lá dentro não era para qualquer um. Primeiro que a arca de Noé não era um barco. Ela não tinha formato de um barco, era uma caixa retangular. Solta uma caixa retangular aqui no mar, aqui você vai ver o que acontece com ela. Ela não tem habilidade, ela não vai para a esquerda nem para a direita. Não tinha leme a arca, porque Noé não sabia para onde ia.
A arca era apenas para proteger. Quem estivesse lá dentro era protegido. Por isso que a arca é Jesus de Nazaré. Quem está dentro da arca? Então deixa eu dizer uma coisa para você: você está protegido. O problema é que você não sabe para onde vai. Porque quem está em Jesus é mais ou menos assim: você não sabe de onde vem nem para onde vai. É como o vento que sopra onde quer. Porque quem cuida da sua vida não é mais você, é Jesus que está com o controle da sua mão na mão dele. Pois bem, quando eu vejo Noé construir a arca aqui, pastor Erasmo, eu fico imaginando o que tinha ele na cabeça, né? Porque na verdade não saiu do coração dele, foi Deus quem mandou fazer. Deus deu a ele a metragem da arca, o tamanho da arca. E eu me lembro que o que eu conhecia da arca de Noé era só o que eu vi em filmes. E eu cansei de ver filmes onde a arca tinha 200 janelas, onde a arca era em forma de um barco mesmo. Ela tinha bico para frente, tinha bico para trás. Ela era em forma de uma abóbora por baixo, porque assim são feitos os barcos. Mas a arca de Noé não era nada disso, era um caixote. E ela não tinha várias janelas, tinha apenas uma janela. E a janela não ficava nas suas paredes, ficava no último andar da arca. E a janela tinha tamanho 50 centímetros quadrados. Era um côvado à esquerda, à frente, à direita e do outro lado. 50 centímetros quadrados. Era o único lugar aberto que tinha naquela arca. E quando Noé entrou lá dentro, e entrou ele, os animais, a Bíblia diz que Noé fechou a arca por dentro. Veio um anjo e fechou a arca por fora. Por que o anjo fecha a arca por fora, se Noé já tinha fechado a arca por dentro? Alguém já percebeu isso? Já leu isso na Bíblia? Você alguma vez meditou? Ora, se Noé trancou a arca por dentro, por que o anjo veio e trancou a arca por fora? Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque quando a arca começa a navegar nas águas, quando chove por 40 dias, e todo mundo é alagado, e as pessoas começam a morrer afogadas, porque mesmo elas indo para o alto das maiores montanhas, as maiores montanhas foram alagadas. Noé era um ser humano e tinha sentimentos, e ele começou a ouvir grito de crianças, grito de bebês, grito de mulheres, parentes próximos a ele. As pessoas esmurravam a arca gritando: tem piedade, agora nós acreditamos, abre para nós entrar. E eu não duvido que Noé tenha tentado abrir a arca por dentro, mas Deus havia fechado a arca por fora. Aqui eu aprendo uma coisa que é tão ruim de falar: nós às vezes temos misericórdia de quem Deus não tem. Às vezes queremos abençoar alguém que Deus não quer que a pessoa seja abençoada, porque ela está debaixo de uma prova. Já aconteceu isso com você? Você quer fazer alguma coisa para a pessoa e trava tudo. Quando isso acontecer, não discuta, saiba que Deus está tratando com a pessoa. A porta que Deus fecha, o homem não abre, mas a porta que Deus abre também, não tem homem que feche. Amém por aqui? Uma vez eu fiz uma meditação, ela é até engraçada, porque eu sempre pergunto: se você vivesse nos dias de Noé, onde você gostaria de estar, dentro ou fora da arca? Quem gostaria de estar dentro? Levante a mão. Quem gostaria de estar do lado de fora? Levante a mão. Pois bem, e tem gente que não levanta a mão por nada. Você não queria existir naquela época, era isso. Mas eu fiz uma pergunta: você gostaria de estar dentro ou fora? Tem que escolher um lado. É claro que todos nós gostaríamos de estar lá dentro. Então eu quero te convidar a entrar dentro da arca comigo agora. Tem coragem? Então vem comigo para a arca. Acabamos de entrar na arca de Noé. E na verdade, o nome está errado, a arca não era dele. Aquela arca era de Deus. Pergunte para mim por quê. Se fosse de Noé, alguns bichinhos não tinham entrado ali dentro. A cobra não tinha entrado lá dentro. O escorpião não tinha entrado lá dentro. Percevejo não tinha entrado lá dentro. Muriçoca não tinha entrado lá dentro. A hiena não tinha entrado lá dentro. Se a arca fosse de Noé, esses bichos não teriam entrado lá dentro. Mas os bichos entraram por quê? Porque Deus os chamou. E Deus mandou a cobra entrar lá dentro. E aí começa a dar desarranjo no pregador, porque, oh meu Deus, o senhor quer dizer que se a arca é o Senhor aqui dentro da igreja, que é um exemplo da arca, deve ter entrado aqui dentro também uma cobra, um escorpião. Por isso que às vezes a gente é picado, pastor Erasmo. As únicas pessoas que têm poder de nos machucar são aquelas que nós amamos. A única traição que dói é a traição de pessoas que estão muito próximas. E por que isso acontece na igreja, se ela é um ambiente tão pequeno? É porque a igreja não é como Lions Club, como Rotary Club, é como a maçonaria. O que tem essas três entidades? Só entra gente perfeita lá dentro. Igreja é hospital.
Só entra para cá gente, alguns estão com os dias contados, gente cancerosa, aidética, cheia de vírus. E se você não gosta de permanecer na igreja, eu tenho uma notícia ruim para você, porque se aqui dentro é ruim, imagina lá fora como é. Um dia eu entrei dentro da arca e fiz um tour por ela. Quem sabe um dia ainda vamos fazer a arca em 3 dimensões e nós vamos poder entrar lá nesse mundo agora que o Mark Zuckerberg está criando. Como é que chama? Metaverso, né? Vai ter um mundo daqui num tempo futuro, onde você vai colocar um óculos e vai poder entrar dentro desses lugares. E eu vou pedir para que alguém faça a arca. Imagine você um lugar que tem 3 pavimentos, 3 andares, mas só tem uma janela no último andar, uma janela de 50 centímetros. Imagine tudo isso trancado por 1 ano. A única forma de ventilação era aquela janelinha de 50 centímetros, ou de 50 centímetros de um côvado quadrado, só ali. Dentro daquela arca haviam milhares de animais que não podiam ficar andando dentro dela, porque era uma caixa. Se todo mundo vem para cá, aquilo virava. Se vai todos os animais para lá, ela virava. Noé teve que fazer compartimentos, e esses animais ficaram presos. E alguém tinha que cuidar desses animais, ou não? Esses animais tinham que comer, sim ou não? Tinham que beber, sim ou não? Então segure aí. Eu fiz um cálculo pelo tamanho da arca. Pelo menos 8.000 pares de animais estavam lá dentro. E tinham só 8 seres humanos para cuidar disso. Eu fiz questão de ir lá no Brasil em um zoológico para saber o trabalho de uma pessoa para cuidar de animais. E eu cheguei a um cálculo absurdo, que todos os seres humanos dentro daquela arca trabalhavam de 17 a 18 horas por dia, sem interrupção, fazendo 3 coisas. Pergunte o quê? Levando comida, levando água e depois tirando os excrementos. Usei uma palavra difícil, né? Tirando os dejetos, as fezes daqueles animais. Porque imagine aqueles animais defecando por 1 ano, dentro de uma caixa fechada, que só tem uma janela aberta em cima. Imagine o cheiro que era dentro daquela arca. E Noé, sua esposa, filhos e noras tinham que botar sacos de fezes nas costas, sair do 1º andar, do 2º, do 3º, abrir aquela janela e jogar o esterco lá fora. Era isso? Ou daqui a pouco eles estavam morando dentro do inferno? Então não era fácil morar lá dentro. As fezes ainda dá para tirar. Pergunte se dá para tirar urina. Urina na madeira, a madeira absorvendo a urina. Você trancado em um lugar com urina de animais durante 1 ano inteiro. Tinha dias, eu tenho certeza, que ficar naquela arca era insuportável. Mas tinha coisa pior do que o cheiro dos dejetos e da urina. Pergunte o quê? Imagina você ficar trancado com a sua sogra 1 ano. Dentro do mesmo lugar, Elijah. 1 ano dentro do mesmo lugar, vendo a cara da bênção da dona Jararaca, tá lá, né? Mas tem coisa pior, pergunte o quê? 1 ano trancado com seu cunhado, aquele abusador. Pega seu sapato, sua calça, não devolve, pede dinheiro emprestado e não paga, né? Imagina você ficar trancado com a sua cunhada, aquela que pegou a sua chapinha para esticar o cabelo e não devolveu até hoje. Pense numa prova. Todo mundo trancado dentro do mesmo ambiente. Eu tenho certeza no que eu vou dizer. De vez em quando alguém subia naquela janelinha, não para jogar excremento, queriam pular daquela arca, porque viver ali dentro não era fácil. Mas quando abriam aquela janelinha, Duda, e olhavam lá para o mar, e viam corpos de pessoas amigas em estado de putrefação, bebês e crianças, adolescentes. Se dentro da arca era mal cheiroso, imagine o mundo inteiro morto do lado de fora. Eles sentiam o cheiro da morte. Voltavam para dentro da arca, tampavam a janelinha, iam por um canto e falavam: Senhor, obrigado por estar aqui dentro. Aqui não é o melhor lugar do mundo, mas é o lugar mais seguro do mundo. Se ajeita na cadeira, olha para o seu irmão e diga: vai ter que me aguentar até o arrebatamento. Diga: e não importa que bichinho eu seja, não interessa o que eu sou, se quiser ir para o céu tem que me tolerar aqui dentro. E se aqui é ruim, imagina lá fora. Então, por favor, vai se acostumando. Pastor, mas o irmão do meu lado é um porco espinho. Abraça ele,
tira os espinhos da mão e dê graças a Deus, porque Deus te deu um lugar de segurança. Amém, igreja? Assim é a igreja, pastor Erasmo. Não há igreja perfeita. Idiota é o crente que procura uma igreja perfeita. Nunca vai achar. Não tem igreja perfeita. Todas as igrejas têm as suas qualidades e todas as igrejas têm os seus defeitos, porque a igreja é feita de seres humanos. E a palavra ser humano é ser, entidade invisível. Humano vem de humus, e humus é terra misturada com esterco. E eu preciso falar para você o que é esterco. Então você está sentado perto de uma entidade que habita dentro de um corpo podre. Você é obrigado a suportar. Jesus deu exemplo disso. Estava lendo uma vez a história de Jesus, e você nunca se perguntou por que Jesus, no meio de centenas de discípulos, ele escolheu 12 apóstolos? Pergunta para o seu irmão, por que 12? Por que não 13? Por que não 11? 12. Aí vem os crentes que conhecem a Bíblia e dizem assim, por causa da escatologia bíblica, porque no Velho Testamento, a igreja do Velho Testamento nasce com os 12 tribos de Jacó, e a igreja, que é a igreja do Novo Testamento, nasce com os 12 apóstolos. A explicação é bonita, a hermenêutica é bem aplicada, mas tem coisa mais profunda do que isso. E aqui, se vocês não acreditarem em mim, pode perguntar para minha esposa, porque ela conhece um pouco, ela é psicóloga. Freud disse que existem temperamentos diferentes dentro da sociedade. E se não me falha a memória, existem 12 tipos de temperamentos. A humanidade toda inteira é dividida em 12 tipos de temperamentos. Uns são fleumáticos, outros são sanguíneos, uns são coléricos, outros são depressivos, outros são chatos de galocha, outros são cri-cri, e por aí vai. Cada um tem um temperamento. E aí Jesus chama 12. Ele chama homens que têm temperamentos diferentes. Ele chama um Pedro que fala mais que o homem da cobra, e chama um Tomé que duvida de tudo, e chama um João que quando ora quer matar as pessoas só porque não receberam ele direito, e chama um Judas que é um revolucionário, e chama um Filipe que é um político nato que ganhou o judeu mais perfeito do seu tempo, que foi Natanael. Cada um dos discípulos de Jesus tinha um temperamento, e nos 12 estão o temperamento de toda a humanidade. Ele chamou até o Iscariotes. Foi a maneira de Jesus mandar um recado para nós. Pergunte qual? Não interessa o seu temperamento. Se cruzar o meu caminho, eu te uso. Se ouvir a minha voz, eu te trago para o meio. Se der atenção, eu te faço um ser humano poderoso. Mas se vier e não me deixar mudar a sua vida, você pode terminar os dias pendurado pelo pescoço, como o Iscariotes terminou. Ou você pode terminar os seus dias ascendendo, como Jesus fez com os demais apóstolos, porque eles tinham uma vocação divina. Jesus não perde nada e nem ninguém. Amém até aqui, igreja? Então é isso que nós temos dentro da Bíblia Sagrada. E a igreja é isso. A igreja é uma grande arca, e nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou. Eu sei que às vezes eu, como pastor Erasmo não, porque ele é mais equilibrado, mas às vezes eu estou lá no culto, eu dou uma olhadinha para a igreja, me dá uma vontade de mandar alguns irmãos embora da minha igreja. Dá vontade de falar, irmão, vai congregar em outro lugar, né? A pessoa passa o culto inteiro me provocando, me olhando com aquela cara, segura aí, né? Feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre. Eu estou aqui lutando, suando, trazendo o céu para a terra, e a pessoa está lá, abrindo a boca de sono, e ela vem dizer assim, não pastor, é que eu não dou glória a Deus por qualquer coisa. Ah, coisa ruim. Quem foi que disse que você tem que ter coisas especiais para dar glória a Deus? Você deveria dar glória a Deus só por estar aqui dentro, só por fazer parte da arca, só por saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Alguém tem o nome escrito no livro da vida aqui? Então reage, pelo amor de Deus. É assim que funciona. Eu me lembro que um dia, pastor Erasmo, eu conversei com um irmão. Ele foi meu cunhado que ganhou ele para Jesus, inclusive. E ele parou de ir na minha igreja. E ele veio falar comigo e disse, eu estou saindo aqui da igreja. Eu falei, amém, vai com Deus. E ele ficou bravo, acho que ele queria que eu falasse, não, fica, ou me explica. E eu, cansado, ele falou, você não vai nem perguntar porque eu estou indo embora? Eu falei, não. Ele falou, mas eu vou te falar. Eu falei, fala. Ele falou, eu vim congregar com você porque você é um Marco Feliciano. E quando você prega, o céu treme, a igreja gosta, você tem conhecimento, tem capacidade. Eu falei, e? Ele falou, e que você não fica aqui todo dia. E eu tenho que ouvir esses presbitinhos aí. Tem que ouvir aí esses diachos, né? Tem que ouvir esses crentes aí que só falam a mesma coisa todo dia. Arroz com feijão todo dia. Eu vim congregar porque você é o Marco Feliciano. Aí eu falei assim para ele, querido,
Respirei 3 vezes e xinguei ele, mas xinguei no idioma do crente, né? Falei, seu incircunciso, filho da Belial. E soltei mais uns montes, né? Falei para ele, deixa eu te dizer uma coisa, eu viajei bastante pelo mundo todo e comi de tudo nesse mundo. Tem comidas que eu comi que são verdadeiras iguarias, e só de pensar dá vontade de comer de novo. Mas se eu dependesse das iguarias para sobreviver, eu tinha morrido raquítico. O que sustenta a gente é o arroz e o feijão. Pegou aí? Não pegou? Vamos falar de novo. É bom ter um Marco Feliciano de vez em quando aqui na Generator. Quase saiu, quase, até o fim da vida eu vou conseguir. É lindo saber que terça-feira vai estar aqui o pastor Cláudio Duarte. É bom ouvir esses homens, mas não é isso que sustenta a igreja. O que sustenta a igreja são essas pessoas que fazem parte do corpo. É o louvor cantado aqui repetidamente. É o irmão dando testemunho, dizendo assim, fui limpar a casa do americano e ele me abençoou. É isso que sustenta a igreja, é o arroz com feijão. Então não abra mão do arroz com feijão. Não ignore o arroz com feijão. Pois bem, quando eu abro a Bíblia aqui em Gênesis, no capítulo 8, eu vejo uma pombinha fazendo 3 viagens. Quantas pombinhas? Uma pombinha. E entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra e ele podia abrir a arca. Isso aqui não é conto para a escolinha dominical apenas. Isso aqui é uma revelação profunda. Era Deus olhando para a humanidade e dizendo assim, eu amo tanto vocês que eu me dividi em 3. E cada uma das minhas divisões ocupou um tempo, um espaço dentro da humanidade. A primeira vez que a arca do céu abriu e a pombinha voou sobre nós foi lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra pairava é movia-se. E aqui é Deus mandando um recado para nós. O espírito que opera nessa igreja não é um espírito parado, não é um espírito paralisado, não é um espírito amordaçado. O espírito que caminha aqui é um espírito de movimento. Por isso que nós somos penteca até o tutano dos ossos. Quer matar um de nós o coração, eu estar pregando, é você ficar com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Me infarta o coração, porque aqui não é um velório, aqui é um culto de adoração a um Deus que está vivo. Ah, pastor, mas vocês são muito extravagantes, você não me conhece direito. Eu estou ficando velho agora. Quando eu era jovenzinho eu dava golpe de Kung Fu no púlpito, eu virava pirueta no púlpito. Por quê, pastor? Porque há algo dentro de mim que me leva a uma adoração extravagante. Se fosse para ficar triste, Jesus teria nos mandado congregar no cemitério. Se fosse para ficarmos em silêncio, Ele não teria tirado a gente daquela igreja morta onde a gente congregava antes. Que você chegava na igreja, em cada parede estava a imagem dele morto e crucificado. Não tem como adorar a um Deus que está preso em uma cruz ensanguentado. Mas você entra aqui dentro, olha para as paredes, Ele não está mais na parede. Aí você pergunta para qualquer um aqui, onde está o seu Deus? Ele diz, Ele vive dentro de mim. Ele vive e reina para sempre. Ele até morreu, mas ressuscitou. Quem crê no Cristo que ressuscitou aqui? Deus é um Deus de movimento. Deus Pai na eternidade, sentado no seu trono, Ele por amar-nos, se dividiu, como se houvessem 3 copos e Ele fosse essa água, e então Ele se divide. No primeiro copo, o segundo e o terceiro, e Ele se divide em Pai, Filho e Espírito Santo. A princípio era apenas o Pai, porque Pai é o gerador, Pai é o paterno. Só pode ter um filho se houver um Pai. Então é o Pai que, por amar o universo, por amar o cosmos, Ele se divide em Filho e em Espírito Santo. Por que Ele fez isso? Porque Ele sabia que haveria uma trama, uma epopeia, uma grande história a ser construída, e precisaria que a humanidade o conhecesse na sua plenitude. E não daria para conhecer Deus na sua plenitude conhecendo apenas uma das suas faces. Então, de Gênesis até Malaquias, nós temos o império de Deus Pai. A pombinha saiu do céu e veio à terra procurando um coração para pousar, mas os corações estavam em águas profundas de sujeira, e Deus não conseguiu pousar. Deus tentou com Adão,
e Adão pecou. Deus tentou com a geração de Adão e Caim mata Abel. Deus tentou com os homens e não conseguimos. Quem conhece um pouco de teologia antiga vai se lembrar que o Velho Testamento todo está separado em 5 dispensações: dispensação da inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei, coisas que os crentes modernos já não conhecem mais. Há uma história construída e escrita por Deus. O Velho Testamento inteiro são 5 dispensações: dispensação da inocência, Adão dentro do Éden, não conhecia o pecado. Dispensação da consciência, os filhos de Adão que nascem pós-pecado, eles por Adão ter tocado na árvore do conhecimento do bem e do mal, os homens conhecem eles. Depois a dispensação do império dos homens, é quando começam a nascer os reis da terra. O primeiro grande rei da terra foi Nimrod, e Nimrod tentou levar os homens a construir a Torre de Babel. E a Torre de Babel era uma afronta ao Deus vivo, porque Deus, quando terminou o dilúvio, disse a Noé: porei o meu arco no céu, para que todas as vezes que chover eu veja o arco e eu desligue a torneira, porque eu não vou destruir mais a terra com água, eu não vou mais trazer esse tipo de tragédia sobre a humanidade. Então havia uma história. Então nós temos o governo humano, temos a era patriarcal. Aí Deus levanta Abraão lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó. A era dos patriarcas. Depois entramos na época da lei, e na lei Deus levanta um homem chamado Moisés, e Moisés é o primeiro legislador da história. É ele quem cria a Constituição Federal do povo hebreu. Os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são chamados de Pentateuco, ou seja, a Torá, o livro de leis de Israel. Quem escreve eles? Moisés. Então nós temos aí o período da lei, e depois da época da lei nós temos a graça. E a graça vai se iniciar com um homem segundo o seu coração. E Davi termina os dias dele adulterando e mandando matar o marido da mulher com quem ele adulterou. Deus chama Abraão, e o pai da nossa fé é um mentiroso, porque ele mentiu ao rei do Egito dizendo que Sara era a irmã dele e não mulher. E o rei do Egito quase dormiu com Sara, criando um pecado grosseiro. O rei do Egito, quando descobre que Sara é irmã de Abraão, ele vai e fala para Abraão: você quis jogar uma maldição sobre mim. Mais tarde Jesus vai dizer que quem peca é filho do diabo. Então o pai na fé nosso, Abraão, pecou com o pecado da mentira. Deus levanta um Sansão para ser juiz e libertador. O libertador morre preso lá no templo de Dagon, quando o templo cai em cima dele e o mata. Deus levanta Salomão, porque dizem que o homem sábio acerta o caminho, e o homem mais sábio do mundo morre louco aos pés das suas mais de 700 mulheres e 300 concubinas que adoravam os deuses pagãos. Todos os homens que Deus levantou, o diabo dizia: pode mandar, manda que eu desfacelo ele. Aí em cima o Senhor ganhou, aqui embaixo quem ganha sou eu. E a pombinha procurou um lugar para pousar e não encontrou, e ela volta para a arca do céu. Deus retorna para a arca do céu, senta no trono, olha para aqui para baixo, vê a terra perdida, e Deus dá um grito. Pergunte qual? E agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Lá em Apocalipse parece que um anjo ouviu e gritou: ninguém na terra, nem debaixo dela, e nem em cima dela, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado está tudo perdido, não podia ninguém salvar o homem. Aí lá no céu, o meu Deus, o eterno, se divide. Ele pega a sua água, a sua essência, e se divide em Filho e em Espírito Santo. Aí o Filho eterno olha para o Pai e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha só, a pombinha não encontrou lugar para pousar e voltou. Daqui a pouco, ó, a porta do céu abrindo, e lá vem a pombinha de novo. Só que agora ela não vem voando, ela vem de maneira invisível e entra dentro do ventre de uma virgem chamada Maria. Ela está sendo desposada por um velho de quase 80 anos que é José. Ela está arrumando a roupinha dela para ir embora. De repente o quarto dela escuro é iluminado com uma presença angelical. Quando ela olha para trás para ver, ela vê um homem de cabelos brancos, rosto de bronze. Antes que ela tivesse um infarto no miocárdio, o homem de branco se apresenta a ela e diz assim: benditas seja tu entre as mulheres.
E ela se arrepia toda, imagino, porque judeu não fala isso. Judeu encontra outro e diz: Shalom Adonai. E ela diz: vejo que você não é judeu. Eu imagino ele dizendo: não sou judeu. Na verdade, eu não sou nem terráqueo, eu sou do céu. O meu nome é Gabriel. E eu assisto diante do trono de Deus. E você foi escolhida para ser a mãe do Salvador da humanidade. E ela diz: mas como se dará isso se eu sou uma mulher que nunca conheci homem, sou virgem? Ele diz: Deus já resolveu isso, porque essa noite a sombra do Onipotente te cobrirá. Tu serás cheia do Espírito Santo, porque o ente querido que vai nascer de ti vai salvar toda a humanidade. Quem acredita nesses textos da Bíblia? A pombinha retorna, Erasmo, e ela passeia pelo mundo, procurando um lugar para pousar. E Jesus não encontrou lugar para pousar direito. Ele multiplicou pães, peixes, ele curou cegos, paralíticos. E no dia em que crucificaram ele, estavam todos ali olhando para ele, e ninguém teve coragem de se revoltar para tirar ele da cruz. A pombinha foi crucificada. Pastor, e o que tem a ver essa história com a de Jesus, com a história de Noé? Simples. A segunda vez que Noé soltou a pombinha, ela foi, não tendo lugar para pousar, ela voltou, trazendo no bico um raminho de... Por que você acha que os nossos velhos pais assembleanos cantavam que Jesus era a oliveira verdadeira? E nós, jambuzeiros bravos que fomos nele enxertados. Ele não encontrou lugar para pousar eternamente, mas ele encontrou galhos. E esses galhos se tornaram em apóstolos. E esses apóstolos, depois que ele ressuscitou, deram a vida pelo Evangelho. O Evangelho foi crescendo. A pombinha retornou para o céu com a marca da oliveira. Alguém se lembra o último lugar que Jesus esteve antes da cruz? Um jardim chamado Getsemane. Getsemane, o jardim das oliveiras. A palavra Getsemane significa prensa de óleo. Foi ali que o fruto da oliveira foi exprimido. Isaías 53 diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Fomos pelas suas pisaduras curados, porque ele foi exprimido naquele lugar. E quando o suco da oliveira é exprimido, o primeiro óleo que sai é entregue no altar. E aqui dá uma pregação que você nunca ouviu. A gente sempre fala do sangue derramado na cruz. Quem já ouviu pregações sobre o sangue derramado na cruz? Você já ouviu alguém pregar sobre o sangue derramado no Getsemane? Sabia que Jesus derramou sangue no Getsemane? A Bíblia diz que ele suou gotas de... Oh Jesus! Porque todas as vezes que se pegava o fruto da oliveira e exprimiam ela, o primeiro suco, o primeiro óleo era tão puro que era entregue no altar como sacrifício. Exprimiam até 4 vezes a mesma fruta. Na segunda vez, que já saiu um óleo menos puro, era usado para comer. Na terceira vez, o óleo era usado como remédio para curar. E por último, o óleo que sobrava era usado nas lamparinas. Tudo se aproveitava. Jesus foi exprimido primeiro no Getsemane. O primeiro sangue que ele derramou não foi para nós, foi um sacrifício ao Deus vivo. Porque Deus conhece o que ele deixou escrito na palavra: só há remissão de pecados se houver derramamento de sangue. A pombinha retornou para o céu, retornou com as marcas da oliveira. Amém até aqui? De repente o céu se abre de novo, e lá vem a pombinha de novo. E agora o texto é bonito, eu tenho ele de cor na cabeça. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um barulho forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí a Bíblia vai dizer que a pombinha saiu pela terceira vez e não voltou mais. Está aqui conosco hoje. Não entendeu? Vou falar de novo. Deus Pai veio nas primeiras 5 dispensações: inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei, e o homem não conseguiu dar a ele o seu coração. Deus Pai voltou para o céu. Veio Deus Filho,
tentou o coração do homem e também não deu muito certo, mas ele voltou carregando as marcas da oliveira para o céu. E agora vem Deus e o Espírito Santo. E é tão interessante que quando Jesus foi batizado nas águas, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Quando eu digo que esses textos da Bíblia não estão escritos de maneira aleatória, tudo se encaixa, porque a Bíblia não é um livro comum, é um livro poderoso, e nós precisamos conhecer isso, porque se você não conhece a sua essência, você não sabe quem você é. Isso aqui não é um livro de carochinha, é verdade. Aqui dentro tem 32.270 promessas. Dessas, 8.000 são promessas de perdão de pecados. Por que tanta promessa de perdão? Porque a única maneira que o diabo tem para te derrubar é te acusar, é falar sobre os seus míseros pecados. E para cada vez que ele te acusa, vem Jesus e diz: eu tenho 8.000 maneiras de perdoar os meus filhos. A pombinha não voltou para o céu, está aqui. E por que ela está aqui, pastor? Porque ela veio preparar a igreja, ela veio adornar a igreja, ela veio purificar a igreja. E a igreja está purificada? Quando eu falo purificação, não falo só de santidade, porque a vida inteira lá na igreja onde eu nasci, as pessoas só cuidavam da vida do exterior do crente. Falavam que o crente tinha que se portar como santo. A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Todo mundo se preocupava com vestes. Até um dia que eu li um texto na Bíblia, e para todo mundo que eu pergunto, dá um nó na cabeça deles. Quem gosta de revelação aqui? Quem já leu a parábola das 10 virgens? Só 4 irmãos, o resto nem sabe o que é. As 10 virgens, quem já leu? Era meia-noite, estavam todas deitadas aguardando a vinda do noivo. À meia-noite ouviu-se um clamor: eis aí o noivo, sai ao seu encontro. A Bíblia diz que as 10 acordaram, mas só 5 tinham azeite suficiente na botija, porque era madrugada. E só com azeite na botija tinham fogo para encontrar o caminho no meio da escuridão. 5 virgens eram loucas, porque não tinham azeite suficiente. Por que loucas? Foram encontrar o noivo de madrugada e não levaram azeite suficiente, gastaram tudo que tinha. E elas pediram às outras: dê-nos do seu azeite. E as outras disseram: se dermos para vocês, vamos ficar sem, e nenhuma de nós vai acompanhar o noivo na escuridão. 5 foram com o noivo e 5 se perderam. Eu cresci a vida inteira ouvindo falar que isso falava do arrebatamento da igreja, que Jesus vai tocar a trombeta, a metade da igreja sobe, a outra metade não. Então quer dizer que eu prego para 2 igrejas aqui nessa noite: a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é aquela que pensa que é, mas não é. Vem, canta, carrega a Bíblia debaixo do braço como se fosse desodorante, pula, grita, até fala em línguas, mas não tem compromisso de verdade. Mas a igreja triunfante é aquela que, quando a trombeta do arrebatamento tocar, ela será arrancada dessa terra. A igreja militante é chamada de joio, porque o joio é igualzinho o trigo. Se você tentar tirar o joio, você arranca o trigo junto. Então o Senhor diz: deixa crescer tudo. Tanto é que no dia em que tudo será ceifado, não serão os homens, os anjos virão, e eles vão saber separar quem é e quem não é. Mas a revelação não é essa, a revelação está aqui. Muda a música, Beto. 10 virgens, diga comigo, virgens. 10 noivas, diga noivas. Qual é a roupa que a noiva usa? Que cor? Não ouvi. Eram 10 noivas de vestidos brancos, sim ou não? Roupas brancas. Eram puras, sim ou não? Eram virgens, sim ou não? Pois bem, mas mesmo sendo virgens e usando roupas puras, teve 5 que não subiu. Medita comigo aí. Isso aqui não é brincadeira. Porque a vida inteira me falaram: cuida da sua aparência, cuidado, porque senão tudo que você fez vai ser jogado no lixo e você não vai para o céu. Se você fizer isso, mais isso, menos isso, você vai para o céu. Se errar aqui, não vai para o céu. A igreja criou uma equação matemática para entrarmos no céu, e a igreja esqueceu do que está escrito na palavra. A salvação não vem de vós, para que vocês não se gloriem dela. A salvação não pode ser comprada. Não há nada que o homem possa fazer para ser salvo, a não ser acreditar que Jesus morreu na cruz do Calvário. Se a salvação pudesse, se o homem pudesse fazer qualquer coisa para ser salvo, Jesus não teria morrido na cruz do Calvário. Então a salvação não é pelo que você faz, é pelo que você crê. E eu creio que eu vou morar no céu.
Uma reunião como essa. Não trata o Espírito Santo como se ele fosse vento, água, fogo ou óleo. Tudo isso é marca dele, mas ele é muito mais que vento, é muito mais que água, é muito mais do que azeite. O Espírito Santo é uma pessoa, e pessoa precisa ser tratada como pessoa. Pessoa precisa de respeito, carinho, abraço, comunhão, intimidade. Faltava intimidade àquelas virgens, não faltava pureza, elas eram puras. Não faltava santidade, elas eram santas, mas a pureza e a santidade não levou elas com o noivo. Será que eu estou errado na interpretação? O que não fez aquelas virgens irem embora é porque não tinham azeite. Como é que está o seu nível de azeite? Você é pentecostal, pelo menos a pregação da igreja é carismática, e todo crente pentecostal é ensinado a buscar batismo com o Espírito Santo quando se converte. Você é batizado com o Espírito Santo? Por que eu não escutei você falar em línguas estranhas até agora? Ah, pastor, porque eu só falo quando eu sinto. E eu repito a pergunta que eu fiz agora há pouco. Você tem que sentir o que para falar em línguas? O vento das asas de Miguel? Você quer sentir o que? Um calor subindo pelo pé? Arrepio na nuca? Você não fala em línguas porque sente, você fala em línguas porque você recebeu as línguas. Você recebe o idioma para quê? Para falar o idioma. Mas eu vou falar com quem, pastor? Línguas não se fala com homens, se fala com Deus. Mas o que é que eu estou falando? A Bíblia Sagrada ensina: quem fala em línguas não fala homens, fala Deus, porque só Deus os entende. Porque em mistérios fala com Deus. Falar em línguas é como se você estivesse aqui nesse momento, você orou em línguas, você sai aqui da Church Generating, saiu, e você sai da terra e sobe até o trono de Deus, vai no ouvido de Deus e cochicha. Lembra de cochicho? Cochichar no ouvido de Deus. Ninguém sabe, porque ninguém escuta, porque ninguém entende, só Deus entende. Você tendo esse dispositivo na mão, fica aí com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Se o Senhor te deu a habilidade de falar com Ele, fale com Ele. Traz o Espírito Santo para a sua vida. Isso, você vê o pastor Erasmo pular, gritar, porque ele foi ativado aqui dentro. Você tem que ser ativado. Olha para o seu irmão e diga: seja ativado. Ei, eu termino aqui dizendo que não basta estar ligado, tem que estar ligado e funcionando. Quem aqui tem televisão na sua casa? Você desliga a televisão e fica uma bolinha vermelha lá, não fica? Aquela bolinha vermelha diz que a televisão está ligada na energia, mas não está funcionando. Tem até um nome aquela bolinha: stand-by. Não é isso? Você está ligado, mas está em stand-by. Olha a cara dessa criatura aí do seu lado. Se eu olhar para você mais 2 minutos, eu saio correndo daqui. Será que a coisa está tão ruim assim na sua vida? Não, pastor, é porque eu não sou mais um crente menino. Deixa de conversa. Você sabe que você não sente mais o Espírito Santo, porque ele vem em forma de uma pombinha, e a pombinha não desce sobre coisa podre, não desce sobre sujeira, não desce sobre carniça. A pombinha não é como uma ave de rapina. Se fosse uma águia, ciscaria a morte, pegaria carne em estado de putrefação. A pombinha é a única ave que não tem fel no estômago. Sabia disso? Ela não tem aquele suco gástrico que as aves de rapina têm, porque as aves de rapina comem carne podre, comem ossos, e o suco gástrico derrete os ossos e a carne podre. A pombinha não. Por isso o Espírito Santo desceu em forma de uma pombinha. As pessoas perguntam: por que os milagres desapareceram? Simples: a pombinha não consegue pousar, não consegue descer, porque os corações estão perdidos. As pessoas vêm para a igreja com outras intenções. Alguns vêm para a igreja porque não tem um lugar melhor para ir. Outros vêm porque o patrão está dando um emprego, se não for, tem medo de perder o emprego. Não, vou junto com o meu patrão. Outro vem não, porque a minha mãe está indo. Outros vêm por causa da nossa filosofia. Poxa, eu vou congregar naquela igreja porque lá ninguém rouba, ninguém mata, ninguém adultera. Pelo menos pressupõe que isso não aconteça. Existe 1 milhão de coisas para você estar aqui, menos a verdadeira, que é você estar aqui acreditando que o céu é bem pertinho. E quem faz o céu ser real para nós é o Espírito Santo. Pastor, pergunta, aproveitando que o senhor está falando aí do Espírito Santo, eu já estou terminando. Quem não fala em línguas vai para o céu? É claro que vai.
Porque o céu não é comprado pelos dons, e sim pelos frutos. Anote isso, os frutos fazem parte da salvação, os dons não. Os dons são um upgrade. Amém? Deus te dá os dons para que você tenha poder, autoridade para vencer o diabo lá fora. O diabo não respeita crente forte, inteligente, bonito. Ele só respeita canela de fogo. Transpirou azeite, o diabo sai da frente. Deu 3 gritos de glória a Deus, o diabo vai embora. O diabo não suporta crente barulhento. Por que ele não suporta? Porque ele começou todo esse tipo de barulho no céu. Ele era o líder da adoração. Ele sabe o que acontece com o coração de Deus quando alguém diz glória, aleluia, hosanas, quando alguém aplaude. Ele sabe. Então ele sai de perto, porque quem manda a glória para cima recebe glória de cima para baixo. Pastor, se a pessoa vai para o céu sem falar em línguas, então eu estou muito bem. Está bem não. Quem, quando veio aqui para esse país, não falava uma palavra em inglês? Levante a mão para eu ver. Tem gente que não fala até hoje, né? Você vai num restaurante e alguém diz, pede esse prato. Aí você decora o prato. Chega lá, vem o garçom e diz, que você quer, mas em inglês. Aí você diz, eu quero isso, isso, isso. Aí o garçom fala, ele começa a falar um monte de coisa. Aí falou, travou tudo agora. Aí você fala, yes, no, yes. Não. Aí vem uma comida, mas não é isso que eu como. Você não consegue se comunicar com ele. Me disseram que teve um brasileiro que chegou aqui na Flórida uma vez, chegou numa padaria aqui e falou, tem café? O garçom disse, yes. Botou 10 xícaras de café. 10 xícaras. Mas o que é isso? 10 coffee. 10 cafés. A falta do diálogo, do idioma. Os batizados com o Espírito Santo, eles fazem, como é que se chama? Um estágio dentro da igreja para morar no céu. Entendeu? Não, vou falar de novo. Quem fala em línguas aqui, quando chegar no arrebatamento, quando entrar no céu, vai dizer assim, I am here. Eu sei tudo, porque já chega falando no idioma do céu. O culto pentecostal é uma preparação para morar lá dentro. Você não gosta de barulho, eu te respeito, mas você vai sofrer no céu. Você não gosta, não crê em profecia, em anjo, em língua estranha, não, isso é muito místico. Quando você entrar no céu, você vai se esconder uns 10 mil anos atrás das árvores de lá. Você vai olhar de cá, anjo de fogo, cavalo de fogo, gente falando em línguas. Você vai falar, onde eu estou? Você devia ter aprendido aqui. Aqui é um lugar da gente fazer um estágio. E como é que a gente aprende esse estágio? O Espírito Santo que está aqui dentro. O Espírito Santo não é só uma força, ele é uma pessoa. Permita ele pegar nas suas mãos essa noite e vocês saírem por aquela porta juntos, e vai acontecer algo extraordinário na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que 2022 será o ano da sua amizade com o Espírito Santo aqui na América do Norte. Por quê, pastor? Porque a pombinha veio e não voltou. Vou repetir, a pombinha está aqui. Ela não voltou ainda. Pegue ela, faça amizade com ela, abrace ela, fale em línguas com ela, receba os dons dela, e a sua história será transformada. Vamos estar em pé. A primeira vez que eu li o livro Bom Dia Espírito Santo, Good Morning Holy Spirit, pastor Ben Hinn, eu entrei dentro daquele livro e não queria sair mais, porque ele me apresentou o Espírito Santo de uma forma tão simples, como alguém íntimo, como alguém que é amigo, mesmo sendo ele o Deus Criador. Ele quer fazer amizade conosco. O pastor Benny disse que quando ele entrou dentro do carro com um amigo e foi com um grupo de crentes, acho que se não me falha a memória, para Pensilvânia, ouvir uma mulher pregar, a doutora Catherine Kuhlman. Ele disse que quando abriu a porta da igreja às 6 da manhã, ele saiu correndo para não ser atropelado, porque a igreja encheu de gente. E ele disse que quando a senhorita Kuhlman subiu o púlpito, entrou com ela uma atmosfera de glória.
Ele disse que o ambiente mudou. Tem crentes que trazem o céu para a terra. Quem sabe Deus não vai fazer isso com você a partir de hoje. E ele disse que ele esperava uma pregação profunda, algo extraordinário, mas a dona Kuhlman não pregou muito naquele dia. Ele disse que quando ela chegou perto do púlpito, ela teve uma crise de choro. E ela dizia assim: não machuquem ele, porque ele é tudo que eu tenho. Ele é meu amigo, não entristeçam ele. Suas vidas de pecado afastam ele. Sua vida mundana faz ele desaparecer. Amem o Espírito Santo. E ele disse que ele estava no meio da multidão quando entrou uma corrente elétrica que pegou o corpo dele. Ele começou a tremer. Ele nunca conversou com aquela mulher. Terminou o culto, ele foi para casa. Ele era gago. Ele disse que ele foi dormir à noite. Aliás, dormiu à noite. Ele dormia numa beliche, segundo andar da cama, porque ninguém tinha paciência de conversar com ele, porque ele era gago. Quando ele acordou, ele sentou na cama, lembrou do que a senhorita Kuhlman disse: ele é uma pessoa. E o pastor Benhim escreve que ele sentou na cama e gaguejando disse assim: good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. E ele pulou da cama. Ele pulou e ficou caído no chão 8 horas. Ele disse que ele tentava levantar, ele ficou embriagado. Uma presença inundou o quarto dele. Ele disse que quando ele conseguiu sair do quarto, a mãe dele estava usando o vecchio. É vecchio, né? Que fala, estava aspirando. Ele passou perto dela, a mãe dele caiu no chão. Mas ela não caiu de forma violenta. Ela disse que ela caiu como uma pluma. E ela disse: o que é isso? Ele disse: é o meu novo amigo. O Holy Spirit está aqui. E de lá para cá vocês conhecem o que aconteceu na vida desse homem. O mesmo Espírito que teve lá está aqui, Erasmo. Alguns anos atrás, esse mesmo Espírito foi aqui em Pensacola, pertinho de vocês, e pegou um homem tatuado chamado Todd. E esse menino que foi filho de pastor e que se tornou um motoqueiro, tatuado até o nariz, quando voltou para Jesus, o pai dele tinha tanta dificuldade de lidar com ele na igreja tradicional, que ligou para um amigo, disse: recebe o meu filho aí, porque a igreja não aceita ele aqui. E o pastor recebeu, era mais liberal, e deu oportunidade para o tatuado pregar. E o tatuado fez amizade com o Espírito Santo. Eu lembro que eu estava marchando para Jesus aqui em Miami com o apóstolo Estevão e a bispa Sônia, e o Marquinho, um amigo meu, me ligou do Nextel, na época do Nextel: pastor, eu tive ontem em Pensacola. Eu disse: e aí? E aí, que é uma coisa fora do comum, 20 mil pessoas, um grupo de médicos em cima do púlpito. Uma mulher começou a gritar: estou vendo, estou vendo. Pegaram a mulher, correram com ela para o hospital, tiraram a radiografia, porque ela tinha uma prótese oca. E ele disse: na radiografia mostra que os nervos entraram dentro da prótese e cresceu um olho dentro dela. Milagres fora do normal. Quem é que provoca isso? O Espírito Santo. Ele não voltou, ele está aqui. Às vezes a gente tem medo de macumba, de obra de feitiçaria, de magia negra. Aí você vai estudar como é que nasce um pai de santo, como é que nasce um catimbozeiro, e você vê o que eles têm coragem de fazer para se tornar o que são. Raspam a cabeça, fazem cortes com navalha nas costas, fecham os cortes com obra de feitiçaria, com osso de ser humano triturado, chamado ebó ou obá. Quando a pessoa vai voltar em si, ela recebe um espírito de herê, fica como uma criança. Um adulto fica como uma criança, fazendo dadá, gugu. Quando a pessoa volta em si, ela entra num jejum de 30 dias, sem comer e sem beber. Sabe como ela quebra o jejum? Bebendo sangue e comendo carne em estado de putrefação em cemitério, Erasmo. O primeiro banho delas é com fezes e urina de animais. Depois de tudo isso, 45 dias depois, nasce uma feiticeira, um vidente. Os ímpios fazem coisas e fazem qualquer coisa para receber o espírito do inferno, um espírito que chama eles de cavalo, e cavalo só dá coice. Aí vem o Espírito Santo aqui e diz assim: eu não peço tudo isso, eu só peço que você entenda que eu estou aqui. Eu só quero um abraço seu,
Eu só quero a sua pureza, a sua santidade. Eu quero que você fale comigo, eu quero que você sinta a minha presença. E eu não vou te chamar de cavalo, eu vou te chamar de ovelha. O Espírito Santo desce sobre as ovelhas. Ele não voltou para o céu, ele está aqui em Deerfield nessa noite. Feche os olhos. Roberto, canta uma música para trazer o Espírito Santo para perto de nós. Tem pessoas se ajoelhando no meio da igreja. Tem pessoas olhando para a parede com as duas mãos no rosto. É isso. É você se esvaziar de si mesmo. Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele não voltou ainda, porque Ele quer ornamentar esta igreja com dons. Se há alguém batizado com o Espírito Santo, ore em línguas essa noite. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Vai, crente. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Os batizados com o Espírito Santo falam em línguas. Desce como fogo. Os que nunca falaram, Desce como sejam batizados agora. incendeia, 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 Vem, incendeia, vem, Espírito Santo, vem. incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Holy, Holy Spirit. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Em nome de Jesus, como profeta dessa noite, eu só posso trazer você até aqui. Eu te coloquei na beira do rio do avivamento. Saltar dentro do rio é uma escolha sua. Eu te apresentei o Espírito Santo. Como é que você acha que eu cheguei onde cheguei? Conhecimento humano? Não, o Senhor pegou um cortador de cana lá no interior de São Paulo, porque eu fiz amizade com o Espírito Santo. Ele é tudo que eu tenho, e Ele está aqui. Esse arrepio, essa vontade de chorar, coração acelerado, é Ele. Ele está fazendo uma vistoria aqui no meio. Ele está dizendo: eu estou aqui, aproveite a minha presença. Aproveite que eu estou aqui. Existe uma prateleira aqui com uma porta fechada. Só o Espírito Santo pode abrir essa prateleira. Lá estão dons do Espírito Santo: curar enfermos, interpretação de línguas, palavra do conhecimento, dons de operação de maravilhas, interpretação de línguas, discernimento de espírito, dom da fé. Ele pode distribuir isso no nosso meio. Mas primeiro você tem que pedir. Quem pede, recebe. Quem bate, a porta abre. Quem procura, acha. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo.
incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito,